Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Eu salvo os irmãos com a gloriosa da paz de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Eu quero mais essa noite a gente está na presença do Senhor. Graças a Deus. Porque é aqui que a gente renova nossas forças, a gente ouve palavra que vai avivar mais a nossa fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa crer que Deus é poderoso para poder realizar todas as coisas na nossa vida. A gente precisa crer que Deus tem um lugar melhor para nós do que essa terra. Essa terra, meus irmãos, ela não é o pior lugar do mundo, mas para nós que já provamos a presença do Senhor, a gente já não almeja mais isso aqui. A gente almeja estar com o Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que a gente vai descansar lá no céu, nós vamos descansar das nossas obras. E se nós não fizermos essas obras aqui na terra, como é que nós vamos descansar dela? Não tem como, né? Nós temos que fazer a obra do Senhor, a gente determinou, cumprir o tempo, né, que o Senhor determinou para a nossa terra, porque aí sim, nós vamos subir, né, com a carreira cumprida e nós vamos chegar lá na glória e vai descansar, né, das nossas obras que fizemos aqui no Senhor nessa terra. Porque, meus irmãos, a gente pega uma ferramenta e vai usando ela, acabou aquela ferramenta, a gente joga fora e compra outra, não é verdade? Não tem carinho nenhum por ela. Mas só que nós somos ferramentas na mão de Deus, mas Deus é diferente. Deus ele vai pegar essa ferramenta e vai dar descanso eterno para ela. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, antes de entrar na palavra, nós vamos estar adorando o Senhor. Os irmãos podem adorar junto comigo, que nos leve o espírito de oração. Amém? Santo nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim que tudo que tem vida louve ao Senhor. Amém? Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amor é tudo que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno e imortal,
invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, aleluia. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, aleluia. Palma que exalta. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estar meditando a palavra do Senhor nessa noite de hoje, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 26, para a honra e glória do Senhor. Amém? Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. Deus, meus irmãos, quer continuar fazendo milagre nessa noite de hoje. Porque ontem, hoje, eternamente, Ele é o mesmo Deus. Vai continuar, meus irmãos, operando. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 8:26. Lucas 8:26. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Fiel ao Senhor, meu Deus. A palavra de Deus vai dizer assim: um endemoniado curado. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônio, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam preso com grilhões de cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado em muitos demônios. E rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu. E, tendo saído os demônios,
do homem entraram nos corpos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro do lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecerá, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta qual grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade qual grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Glória a Deus, aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Santo e Deus Soberano. Pai, neste momento, meu Pai, eu me diminuo diante do Senhor. Eu me rendo, meu Pai, ao Espírito Santo do Senhor, meu Pai. Que o Senhor Deus venha cumprir, Senhor, a tua vontade, teu querer, através da minha vida. Deus, que o Senhor, meu Pai, venha falar, Senhor, em cada coração nessa noite de hoje, Pai, que está ouvindo, Pai, a tua palavra, meu Deus. Porque a tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, Pai. Ela vai, Pai, e volta e faz, Deus, aquilo, Pai, que o Senhor enviou ela para fazer. E nós queremos, meu Pai, no poder, Senhor, da tua palavra, Pai, que o Senhor vai fazer, Deus, nessa noite de hoje, segundo, Pai, a tua vontade, Deus, e não a minha, Pai. E nós te glorificamos e exaltamos o poderoso nome do Senhor, porque cremos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, nos ama e o tempo todo, Deus, quer nos libertar de todo mal e nos dar a vida, Pai, com abundância. E assim nós te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Continua, Pai, com a glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a presença de Deus, ela é poderosa neste lugar. Porque aonde tem sinceridade, o Espírito Santo de Deus habita. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele gostaria de habitar no meio de grandes multidões. Às vezes as pessoas falam assim: Deus ele não quer multidão, ele quer pessoas que têm o coração rendido. Mas na realidade Deus quer sim. Se tivesse uma multidão muito grande que estivesse fazendo a vontade do Senhor, muito o Senhor se alegraria, não é verdade? Mas só que Deus, ele não olha a quantidade, ele olha a qualidade. Por isso ele habita onde tiver 2 ou 3 nomes dele, ele vai estar. Até mesmo quando, meus irmãos, nós estamos sozinhos ali conversando com Deus, ele está conosco, porque nós estamos na presença dele. Ele está sempre conosco, amém? Santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que na província dos Gadarenos havia um homem que há muito tempo, a palavra não relata quanto tempo, mas muito tempo aquele homem se encontrava endemoniado, ele se encontrava possuído por legiões de demônios. E aquele homem, ele já não tinha mais consciência do que fazia. Aquele homem, ele vivia, o espírito dele, a alma dele, vivia aprisionada no corpo dele. Porque quem já dominava o corpo dele era o demônio. Os demônios faziam as vontades deles através da vida daquele homem. Aquele homem, ele atormentava aquela cidade. Todo mundo temia aquele homem naquela cidade, porque ele andava de uma maneira muito nervosa. Aquele homem, por ter legiões de demônios, aquele homem tinha uma força sobrenatural. E aquelas pessoas ali daquela cidade tentaram aprisionar aquele homem para conter ele. Às vezes, meus irmãos, até pelas coisas, proteger ele mesmo das coisas que ele fazia. Mas a palavra de Deus vai falar que aquele homem era tão feroz, ele vivia
porque tinha medo. E com razão, porque uma pessoa que é possessa por legião dessa forma, você nunca vai esperar boas coisas. Aleluia. Se a gente vê que uma pessoa está possuída por legião, se for segurar a pessoa na carne, tem que ser muita gente para segurar. Aleluia. E às vezes ainda, a palavra de Deus vai dizer que aquela legião, ela se assegura das pessoas, rasga ela todas, ela sai correndo, fugindo, e ele prevalece contra a vida. Mas quando eu servo do Senhor, ele vai autorizar o nome de Jesus e mobilizar aquela legião sem medo de colocar. Porque não é o homem que faz, é o poder de Deus que faz. Mas Jesus, ele vai atravessar o mar da Galileia e vai para a província dos Gadarenos. E a palavra de Deus vai nos mostrar, meus irmãos, que quando ele chega naquele lugar, que ele desce no barco na terra, o que acontece? Aquele homem vem até Jesus. Não precisou de Jesus ir até ele. Mas aquele homem veio, trago pelos demônios. Porque quando eles chegam junto de Jesus, não vai ser aquele homem que vai pedir socorro para Jesus. Ele não vai pedir Jesus para ser liberto, para ser transformado. Mas os demônios vão rogar a Jesus, vai falar com Jesus. O que tem eu contigo, filho de Deus Altíssimo? Aleluia. Por que vieste nos alimentar? Em Mateus, a palavra vai dizer que por que vieste nos atormentar antes do tempo? Porque os demônios, eles têm o dia do juízo. Eles sabem que o dia do juízo vai ser algo terrível para eles. Mas naquele momento, eles sabiam que ainda não era o tempo deles de ser atormentados. Não era o tempo deles ainda de ser lançado lá no lago de fogo, a qual vai ser atormentado pela eternidade, onde foi preparado por Satanás e seus demônios. Mas eles vão dizer a Jesus e vão rogar a Jesus. Vou falar assim, por que vieste nos atormentar? Glória a Deus. E Jesus, porque Jesus já tinha dado a ordem para ele sair daqui. Mas ele saiu, meus irmãos, queria resistir. Mas como sabia que não tinha como ir contra o poder de Deus, o que eles vão fazer? Eles vão pedir Jesus para que não enviasse eles para o alto, não enviasse eles para o inferno, porque aquele lugar é tão terrível que mesmo um demônio sendo tão sujo, tão imundo, gostar de tantas coisas sujas, eles não suportam aquele lugar. E é este lugar, meus irmãos, que o Senhor tem nos dado a oportunidade para que a gente não vá para lá. Porque Deus tem nos preparado para que a gente esteja com Ele na glória da eternidade. Deus tem o poder de mudar a minha e a sua vida. Só que Ele não pode fazer isso se nós não der autorização para que Ele faça. Mas Ele quer fazer. E todos os dias, enquanto nós vivemos sobre a face dessa terra, Ele vai sempre preparar grandes oportunidades para que a gente se converta no mau caminho, para que a gente entregue a vida dele para Ele salvar. Porque a palavra de Deus vai dizer que enquanto há vida, há esperança. Glória a Deus. Mas depois que nós descemos na terra fria, debaixo dos 7 palmos de terra, ali já não há esperança mais. Ali, meus irmãos, vai se seguir o juízo. Se estamos com Jesus, seguiremos para o céu com Jesus. Se estamos sem Jesus, nós vamos descer lá no inferno do Hades, aguardar o dia, meus irmãos, que tudo vai se fundar nessa terra e passará pelo grande tribunal de Deus. Aleluia, Jesus. E aquele homem ali prostrado diante de Jesus, totalmente possesso por demônio, ele não tinha mais noção da vida desta terra. Mas só que Deus, no infinito amor dele, sabedoria, ele sabia que o coração daquele homem reclamava por libertação. Que aquele homem sofria de uma maneira muito grande. Aleluia. E Jesus, meus irmãos, a palavra vai nos mostrar que Jesus foi naquela cidade somente para aquele homem. Mas, meus irmãos, meu irmão, tinha tanta gente naquela cidade porque Jesus foi somente para aquele homem. Porque o coração daquele homem clamava por Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O coração dele pedia socorro. Essa passagem, meus irmãos, lembrou a fase da minha vida em que uma pessoa chegava para mim e falava assim:
você tem que mudar. Eu falava assim, eu sei que eu tenho que mudar, mas como que eu vou mudar? Mas no dia que chegou, no meu dia, Deus veio até a Glória a e Deus. Deus me mostrou que Ele era a única maneira de mudança. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor me libertou e jogou toda aquela legião por terra que atormentava a minha vida. Glória a Porque eu Deus. cheguei para o Senhor naquele dia e falei com Deus assim, Senhor, se realmente o Senhor existe, muda minha vida que eu não aguento mais. Aleluia. Eu não aguentava aquela situação. Eu daria tudo que eu tinha para ter um pouco de paz. Eu não chorava durante o dia, mas de manhã meu travesseiro amanhecia encharcado. Glória a Deus. Até que Deus ele Santo é o veio teu e nome. me socorreu. Porque profundo não vale azeite. Muitas pessoas falam assim, não mexe com isso. Não tem isso para ele mais. Mas Deus falou assim, tem. E Deus ele mudou minha vida, ele mudou minha história. Da mesma maneira que Deus veio e libertou Yeshua, tirou ele daquelas cadeias espirituais que ele estava vivendo. E algo, meus irmãos, que chama a atenção nos dias de hoje é a maneira como Satanás trabalha. Antigamente, Satanás, ele fazia essas coisas, eram normais essas coisas acontecerem. Pessoas possessas por demônio, ir numa casa, quando você sai rodando fogo, você vê aquelas coisas que parecem de filme. Mas aquilo provocava medo nas pessoas. E ele gostava de ver o medo das pessoas. Mas quando se levantou o servo de Deus, ele viu que não tinha jeito, sabe o que aconteceu? E a igreja foi evoluindo. Ele descobriu que quanto mais ele trabalhar em oculto, é melhor para ele. É melhor para ele convencer as pessoas a viver da maneira dele. Porque enquanto ele operava daquela forma, as pessoas tinham temor daquilo que acontecia. Ele não queria descer o ápice. E muitos buscavam o Senhor. Mas hoje, ele trabalhava de uma maneira diferente. Ele descobriu que muitas vezes está dentro da igreja, operando em pouquíssimas coisas, dando a manutenção da igreja, deixando os irmãos mais à solta. É mais fácil para ele engaragear. Mas só que aquele que Jesus liberta, ele tem um conta por si. Porque para Deus vai mostrar que logo depois que aquela manada, que aquela legião de demônio entra aquela manada, ela precipita toda no mar. Ela pula pelo despenhadeiro e vai afoga todo no mar, naquele lado. Porque, meus irmãos, aquele homem sofria tanto, era uma opressão tão grande naquela vida daquele homem, que quando aqueles demônios entraram naqueles corpos, eles não suportaram. Eles ficaram loucos, eles queriam se livrar daquilo. Eles precipitaram naquele precipício para se livrar daquilo. Aquele homem só não cometeu essa mesma loucura, sabe por quê? Porque era Deus. Deus conhecia que tinha salvação. Se tem salvação, Deus ele vai se guardar. No momento certo, ele vai libertar e vai fazer uma grande obra. E quando aquele homem foi liberto, logo eles já vestiram nele novas roupas. E as pessoas que viram acontecer todas aquelas coisas, eles ficaram com um temor muito grande. E eles saíram e começaram a anunciar na cidade, começaram a anunciar no campo, sobre aquele homem que era totalmente endemoniado, que havia alguém que tinha libertado ele. E quando tem um evento muito grande, todo mundo quer saber o que está acontecendo, não é verdade? Porque é algo inesperado. E aí todos começaram a sair do campo, começaram a sair da cidade e vieram até Jesus. E quando eles chegaram até Jesus, eles viram aquele homem vestido, aquele homem calmo, em perfeito juízo, e ainda prostrado aos pés de um homem. Olha como é que é grande o poder de Deus. E aquele homem totalmente endemoniado, que juntaram vários homens para prender eles com
e depois fugia para não ser amarrado de novo. Nada prendia aquele homem. Aí vai ver aquele homem endemoniado, que era endemoniado, aos pés de um homem, rendido aos pés daquele homem. Glória a Deus. Sem estar amarrado, sem estar preso pelas mãos daquele homem, simplesmente rendido. Aleluia. Isso, meus irmãos, é o poder de Deus. Graças a Deus. Isso é o que Deus pode fazer na minha vida e na vida sua. Aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o povo daquela província, eles tiveram um temor muito grande. Glória a Deus. Eles tiveram um temor muito grande de ver aquele homem ali prostrado diante de Jesus. Aleluia. Eu creio que na mente deles, eles devem ter pensado assim: pera lá, se esse que era endemoniado, a gente custava conter ele, o que vai vir para nós deste homem que libertou esse endemoniado? Tem mais poder do que esse endemoniado. O que esse homem vai fazer aqui nessa província? Já era difícil para nós, o que tinha poder. Agora, ter este aqui, que dominou esse que era dessa forma. Glória a Deus. Aí aqueles homens, eles tiveram um grande temor. Glória a Mas eles vão falar para Jesus, vai pedir Jesus, com cuidado, para sair dos templos, para sair da cidade deles. Mas Jesus, conhecendo todas as coisas, ele já sabia que não tinha mais nada para fazer. Ele já sabia que não tinha mais nada para fazer naquele lugar. Aquele homem entrou no barco e saiu daquela província. Mas tantas pessoas temeram Jesus, meu irmão. Tantas pessoas viram toda aquela situação. Por que Jesus ficou naquela cidade? Com o discípulo dele evangelizou todo mundo. Porque às vezes o testemunho vai falar mais do que mil palavras. Aleluia. Vai falar muito mais. Graças a Deus. E aquele homem vai falar com Jesus: deixa eu ir contigo. Não me deixa assim. Eu quero ser um discípulo seu. Eu quero libertar da mesma forma que você me libertou. Mas Jesus vai falar assim: não. Volta para sua casa. Glória a Deus. Conta para todo mundo as grandes coisas que Deus tem feito. E aquele homem, com alegria, ele vai e retorna para a cidade. Só que a palavra de Deus vai dizer que ele já entra na cidade pregando a palavra de Deus. Aleluia. Anunciando as coisas maravilhosas que Deus, que Jesus fez aqui na vida dele. E não tem como, meus irmãos, negar quando se vê um milagre tão grande. Foram vistos pelas pessoas e testificaram pela vida daquele homem. Ver um homem totalmente endemoniado, possesso, como a irmã Sonia, que falou que só um arrogante, já é difícil da pessoa suportar. Imagina um endemoniado. Aí vê aquele homem manso, calmo, sereno, e falando que um homem poderoso é que libertou, que fez aquele milagre grande na vida dele. Mas Deus, meus irmãos, continua o mesmo Deus, continua operando os mesmos milagres. Amém. Basta que nós abrimos o coração para o Senhor, que a gente tenha um coração quebrantado, Aleluia. que a gente se aproxime de Deus, para que a gente veja as grandes coisas acontecer. E nós estamos vivendo, meus irmãos, este tempo. Nós estamos vivendo um tempo que o Senhor Jesus, Ele está às portas. Glória a Deus. Muitos meus irmãos não creem que Jesus está voltando. Outros creem que Jesus está voltando, mas creem com uma certa resistência, porque ainda quer muita coisa desta terra. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar que Jesus está às portas. A palavra vai dizer que haveria guerra, fome, terremoto, pestes em vários lugares. Mas só que tem uma coisa: a palavra de Deus, ela nunca vai nos mostrar qual é a proporção dessas coisas. O
o grande que vai ser essas coisas. Mas elas estão acontecendo. Glória a Deus. E o ser humano, ele tem uma capacidade, meus irmãos, Glória a Deus. de se adaptar às coisas ruins de uma maneira muito fácil. Nós temos essa capacidade Glória a Deus. de dar a volta por cima nas coisas. Aleluia, Jesus. Ainda que está difícil, a gente consegue. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vai dizer que na grande tribulação haverá um tempo de paz e um tempo, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Aleluia. A palavra de Deus nos mostra também que isso não é para cristão. O cristão, meus irmãos, a perseguição vai ser do princípio até o fim. Porque a marca vai começar a ser implantada. Aquele que quiser ser salvo, ele não vai poder colocar marca. Aleluia. Os que ficarem para trás nessa terra aí, ó, vai lembrar que foi pregado essas coisas. Glória a Deus. Vai lembrar que foi pregado essas coisas. É Deus. E a marca, meus irmãos, só quem tiver ela vai poder comprar, vai poder vender. Vai ter uma falsa paz para aqueles que colocarem. Mas para aqueles que não colocarem, é fugir. Vão ter que fugir. E as coisas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não vai estar mais nessa terra. Um dia Deus me deu uma visão com arrebatamento. Glória a Deus. E eu via que as estrelas, elas estavam assim todas vermelhinhas, elas começaram a se apagar, foi se apagando. Aleluia. E o mundo, ele era dia, mas só que era um dia meio tenebroso. Era um dia que não tinha alegria. Você não via paz. As pessoas estavam tudo recolhidas dentro de casa. Glória a Deus. É algo que ali naquela visão incomodava o espírito. Um dia Deus me deu uma visão que eu estava assim num lugar e eu vi uma onda muito grande. Era uma onda de luz, sabe? Muito grande mesmo. E ali eu veio na minha mente assim, eu preciso esconder, porque quando ela for, ela não me leva. E quando ela voltar, ela não me leva para dentro do mar. Pensei assim. E tinha um prédio meio inclinado. E eu escondi ali, encostei naquele prédio. Aquela onda veio e depois ela voltou. E eu permaneci naquele mesmo lugar. Glória a Deus. E quando ela passou, eu olhava, eu via os homens, aquele monte de homens, vestidos totalmente de preto, como da mesma maneira que a gente vê nesses filmes, esses policial dos Estados Unidos, sabe? Só que eu olhava assim, eles não tinham rosto mais de homem, eles tinham rosto de demônio. Por que, meus irmãos? Porque o Espírito Santo vai sair da terra. Essa terra vai se tornar em trevas. Aqueles, meus irmãos, que receber a marca de Deus, na mesma hora que eles recebem a marca, eles já não tem mais salvação para eles. Ali, eles vão cortar a cabeça das pessoas que não quiserem aceitar a marca. Vai cortar essa maior tranquilidade. As pessoas que recebeu a marca vai ver isso também, a maior tranquilidade vai ignorar. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo mais. Ela já está vazia da presença de Deus, só aguardando, meus irmãos, passar os 7 anos para ser lançada no lago de fogo. E nós vivemos dias hoje, meus irmãos, que a nossa única experiência de salvação é a gente se aproximar de Deus. Glória a Deus. É a gente viver nesta terra, neste mundo, como se a gente não vivesse mais. É buscando a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, saindo por este mundo, para onde Deus nos enviar e pregar o Evangelho, a palavra, mas ali, firme em Deus, com o nosso coração em Deus, porque igual
o irmão pregou essa noite de hoje aqui, que a boca vai falar aquilo que o coração está cheio. Se nós estamos próximos de Deus, se nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, o nosso coração cheio de Deus, nós vamos ter palavras boas para falar com as pessoas. O Espírito Santo de Deus, através da nossa boca, da nossa vida, vai convencer as pessoas da salvação. Ainda, meus irmãos, que este mundo esteja tenebroso, esteja em treva, hoje as pessoas elas já não dão mais ouvido a palavra de Deus como dava antigamente. Como a irmã falou, né, que hoje é um tal de tudo pode, né, nada não tem nada a ver. Hoje, meus irmãos, é um para pregar a verdade e tem lá uns 200 para poder pregar mentira, para pregar o engano. Os dias de hoje, meus irmãos, estão tão difícil, mas tão difícil, que tem hora que eu dobro meu joelho assim, eu pergunto para Deus, eu falo assim: Senhor, será que eu estou pregando a verdade? Será que eu estou fazendo realmente a vontade do Senhor? Porque é tanta gente falando ao contrário, é tanta gente pregando ao contrário, e como nós temos um temor de Deus, e a gente não quer chegar diante de Deus naquele grande dia para prestar conta das coisas que a gente fez, não é verdade? Porque a gente semeia a boa semente, meus irmãos, mas também a gente semeia a má semente. É para que Deus fala: aquilo que plantar, isso também colherá, isso também será. Nós pregamos a palavra de Deus, nós anunciamos o Evangelho de Cristo Jesus com amor, com coração, mas tem certo tempo da gente, tem certa época da vida da gente, tem certo momento da vida da gente que a gente acaba falando uma palavra que ofende alguém. No momento de impulso ou de raiva, nós semeamos uma má semente. E nós vamos escolher por essa semente. Nós semeamos a boa semente e ela vai dar bons frutos. Nós oramos a Deus para que toda semente que nós temos boa, ela venha frutificar. Mas a má semente, que foi naquele rompante, a gente se humilha diante de Deus: Senhor, me perdoa. Que essa semente, Senhor, venha apodrecer na terra, que não venha, Senhor, dar fruto. Não é verdade? Mas, infelizmente, às vezes, muitos por falta de sabedoria, vai semear muita na semente. Mas às vezes também, aquele que vive na verdade, às vezes sem querer, ele vai semear uma má semente. Porque nós somos seres humanos. O Senhor vai dizer que o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. A carne ela é fraca, mas o espírito está pronto. E nós vamos sempre nos render ao espírito em vez da carne. Mas quando semear uma má semente, nós pedimos perdão ao Senhor e Ele vai fazer essa semente acontecer na terra. E as boas nós vamos orar a Deus para que Deus faça ela crescer. Como a palavra de Deus fala, né, que vai dar 100, não é verdade? Se você plantar um grão de milho, 3 grãos de milho, não vai nascer um pé de milho e vai dar 3 grãos de milho. Vai dar vários pés. Vai dar várias espigas de milho. Espiga grande, espiga boa. Este é o fruto da obra de Deus. Esse é o fruto da palavra de Deus. Mas todos os dias nós temos que ser libertos de alguma coisa. Eu gostaria tanto, meus irmãos, que fosse do jeito que as pessoas falam: eu sou salvo, eu não prostituo, eu não mato, eu não roubo. Não é verdade? Não, seria tão bom se as coisas fossem dessa forma. Seria tão simples o caminho da salvação. Mas o caminho da salvação é estreito. Aquele que mente, ele não pode mentir mais. Aquele que prostitui, ele não pode prostituir mais. Aquele que dá mau testemunho, ele tem que se converter e passar a dar bom testemunho. Aquele que fala mal do próximo, ele tem que entender que aquele próximo tem problema, tem defeito igual ele tem, e orar ao Senhor
pela vida daquela pessoa. Aleluia. Um dia, uma pessoa chegou, nunca vi na minha vida, foi em determinado ministério. Quando eu entro pelas portas, o abençoado chega para mim e fala comigo dessa forma: você conhece Fulano Tal? Eu conheço. Ah, Fulano Tal é assim, 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 assim. Falei, meu irmão, deixa eu te falar para você. Fulano Tal não é assim, não é assim, é assim. É uma pessoa de Deus. Se você tem problema com essa pessoa, eu falo para você, arrepende do seu pecado. Arrepende do seu pecado. Se reconcilie com ela. Ah, não, mas eu não tenho nada contra essa pessoa, não, tudo mais. Fala, meu irmão, eu nem pus o pé direito dentro da igreja e você já vem falar mal da pessoa. Afasta do seu mau caminho. Se converte a Deus, sabe por quê? Porque se Jesus voltar, você vai ficar para trás. É isso, meus irmãos, que a gente tem que fazer. Nem sempre, eu vou falar mais para vocês, meus irmãos, nem sempre eu fui assim. Nem sempre eu fui assim. Muitas vezes, às vezes alguém falar mal do outro, e eu ter alguma coisa também contra aquela pessoa, a gente sentava, né? Não é verdade? E começava também a dar ouvido aquelas coisas, ainda né, contribuía com a nossa parte. Verdade? Contribuía com a nossa parte. Contribuía com o Satanás para a gente ir para o inferno. Mas Deus definiu a sabedoria dele, ele sabe que nós somos. Ele sabe que tem recurso para nós. E que dia após dia, ele vai nos moldar para quando chegar o tempo certo a gente ser salvo. Porque uma coisa que eu aprendi, meus irmãos, o vaso, ele só vai sair da mão do oleiro o dia que Jesus voltar para ele, ou o dia que Jesus voltar no arrebatamento. Antes disso, meus irmãos, o vaso não sai da mão. E eu quero dizer algo para os irmãos na noite de hoje. Muitos não estão percebendo a vida do Senhor Jesus. Não está percebendo. Mas eu vejo, meus irmãos, essas cadeiras vazias, pregando a verdade. Eu passo em muitos lugares, eu vejo que tem homens e mulheres de Deus ali pregando a verdade, está vazio. Mas dentro de mim, não estou falando o que é Bíblia, para depois os irmãos pensar assim, não está pregando heresia. Estou falando dentro de mim. Dentro de mim, dentro do meu espírito. Eu não creio que essas igrejas vão encher e esvaziar, como a gente sempre viu no passado. Enche, esvazia. Enche, acontece uma coisa, esvazia. Eu creio dentro de mim que Deus vai fazer um último mover, que vai encher as igrejas, mas é para salvação. Não estou falando que a Bíblia fala assim. Eu estou falando que eu sinto dentro de mim. Que não vai haver mais o encher e esvaziar. Encher e esvaziar. Mas o que Deus vai fazer nessa terra nesses últimos dias, a igreja vai encher daqui, vai ser salva. Eu creio e eu oro por isso, que Deus vai trazer um grande avivamento. Avivamento não é sapatear, não é profetizar, não é falar em língua, é isso. São dons de ser movido do Espírito Santo de Deus. Avivamento é trazer à vida aquilo que está morto. O que mata? Primeiro o espírito, depois mata a alma. É o pecado. Então, as pessoas vão se arrepender do pecado diante do que Deus vai fazer. E vai começar a se converter nos nossos caminhos, e vão alcançar a salvação. Por isso, meus irmãos, eu estou com a minha alma e com o meu espírito tranquilo, porque antigamente a gente via tanta dedicação, sabe? E a igreja vazia se incomoda. O sonho de todo mundo, de todo homem que é pastor, de todo missionário, todo servo de Deus, o que acontece? É você ter uma grande multidão de almas ser salva.
Não é verdade? Mas Jesus, ele andava no meio de grande multidão, a multidão cercava ele. Mas ele sabia que nem todo mundo ia ser salvo. Nem todo mundo ia ser salvo. A Bíblia vai falar que Jesus caminhava mais de 500 discípulos com Jesus. Quando Jesus morreu e que Jesus subiu aos céus, e ele falou com o povo ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. No dia de Pentecostes não tinha 200 pessoas orando, não tinha 200 pessoas perseverando, não tinha 200 discípulos perseverando na doutrina e na oração junto com os apóstolos, não. A maior parte, mais da metade, voltou para trás, abandonou a fé. Mas pergunta se Jesus deixava atormentar o espírito dele a ponto de perder o juízo com aquilo. Não. Ele sabia que tinha vindo para a cruz. Ele sabia, por isso ele se mantinha calmo. Mantinha calmo, deixava ouvir o Espírito Santo de Deus falar com ele. E nos dias de hoje, meus irmãos, a palavra de Deus fala assim: que eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele que tiver enxertado em Jesus, ele vai fazer muitas coisas. A palavra de Deus diz: nada que nós podemos fazer. E se nós deixar o nosso espírito atormentado com essas coisas deste mundo, preocupado com as coisas deste mundo, a gente não vai estar abrindo a Jesus falar com nós através do Espírito Santo. Que a Bíblia diz que não é o Espírito Santo que fala para nós. Ele fala para nós aquilo que ele ouve de Deus, aquilo que ele ouve de Jesus. A gente precisa estar com o nosso coração tranquilo, em paz. Nós precisamos de estar com a nossa alma em paz. Para a gente ter direção de Deus aquilo que nós vamos fazer nesse grande dia. Porque se a gente não vê com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos, guardar com o nosso coração o que a gente está vendo e ouvindo nos dias de hoje, a rejeição que o povo tem com a verdade. Hoje o povo está rejeitando a verdade. Não quer mais ouvir a verdade, mas quer cumprir a palavra. No final dos tempos, muitos teriam como chão no ouvido, dando ouvido à doutrina de demônio. A coisa que não é verdade, a coisa que não é. A palavra de Deus não é a vontade de Deus. Mas olha que eu e você, nós somos lavados, nós somos remidos no sangue do Evangelho. Quando nós, meus irmãos, convertemos, que nós aceitamos Jesus, quando a gente ouvia um louvor que falava da morte de Jesus na cruz, a gente chorava. Porque foi grande o sofrimento dele por mim, por você lá. Glória a Deus. E a gente valoriza esse sangue que foi derramado por cada um de nós. Mas o Senhor é comigo, o Senhor é com vocês. Com todo aquele que se humilhar diante de Deus e reconhecer que nós somos pó, nós somos cinza, que a gente pode esperar muita coisa. Não é abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos. Se eles se concluírem, é para a glória de Deus. Se eles não se concluírem, você vai estar na glória de Deus. A alegria daquilo que você e eu vamos receber de Deus aqui não se compara com a alegria que nós vamos receber na glória eterna. Aquele do meu olho, meus irmãos, de seu olho, aquele que o Senhor não viu, aquele que seu coração nunca sentiu, é isso que Deus tem guardado para mim, para você lá na eternidade. É riqueza, não é bicharia. Um dia, o irmão falou também assim, que como é que Deus é bom, né? Que no céu tem as ruas de ouro. Você vai ver que nos fundamentos dos muros da cidade santa são 12 pedras preciosas, não é verdade? E aí por aqui, dando um valor àquelas coisas, como se Deus desse um valor àquelas coisas, sabe?
Aí um dia eu estava lá mexendo no carro em casa, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: se isso tudo tivesse valor para mim, eu dava para cada um de vocês pendurar no pescoço. A cidade santa, meus irmãos, é ouro puro, porque é puro, não tem sujeira. As coisas de Deus não tem sujeira, não tem violência. O ouro, quando passa pelo fogo, ele desce puro, toda a sujeira fica para trás. É tão puro, é tão macio, que para você moldar e permanecer de formato, você tem que misturar alguma coisa. Tão puro que ele fica molinho. As pedras preciosas de Deus, fundamento, é porque não tem sujeira. Já viu alguma pedra preciosa que tem valor, tem sujeira no meio dela? Você olha aquela coisa mais linda. É a pureza. Tudo isso tem na cidade santa, ela é feita dessas coisas. Não é porque para Deus tem valor, é pela pureza. No trono de Deus não tem terra, não foi feito de terra e de barro. O trono de Deus é feito com pedra preciosa. Glória a Deus. É puro. É pureza. É totalmente puro. Por isso que, ainda que a gente possua riquezas, nós podemos ter nosso coração dentro. Como Deus não tem coração nas riquezas. Isso é só presente de Deus para a gente alegrar enquanto a gente está nessa terra. Amém? Meus irmãos, eu até aqui, o Espírito Santo de Deus falando no meu coração. Amém? E eu vou estar orando, vou estar passando por pastor Gilberto para fazer aquilo que o Senhor colocar no coração dele. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Nós vamos orar nesse momento. Amém? E está voltando para nossa casa. O Gilberto voltando para nossa casa. Amém? Deus Pai, Deus poderoso, nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Pai, toda a glória que vai ser dada, meu Deus, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio, Pai, de estar, meu Pai, na casa do Senhor nessa noite de hoje, Deus. Buscando a presença, a face do Senhor, Deus. Porque, meu Pai, é real, Senhor, neste lugar, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque nós, meu Pai, não temos as coisas do mundo mais, Deus, para nos alegrar. Mas o Senhor, Pai, nos deu o privilégio, Pai, de ter, meu Pai, um lugar para nos reunir, meu Pai, em nome de Jesus, e buscar a presença e a face do Senhor. E nós queremos, meu Pai, que sempre, Deus, que entrarmos neste lugar, Deus, para adorar, meu Pai, o Senhor, Deus, o Senhor grandes coisas, Pai, continuar fazendo a nossa vida e através, Senhor, das nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma só todos aqui nas tuas mãos, que se encontra aflito, oprimido, angustiado, que está sem, meu Pai, saber onde ir, o que fazer, Deus. Que o Senhor venha abrir, meu Pai, o coração de cada um deles, Pai, para buscar a sua casa do Senhor, para buscar, meu Pai, o reino de Deus do Senhor. A tua igreja, Senhor, que se encontra, meu Pai, com os olhos espirituais fechados. Que o Senhor, meu Pai, venha jogar por terra esse véu negro que Satanás colocou, meu Pai, cegando, meu Pai, os teus filhos. Que eles venham, meu Pai, enxergar, Senhor, a verdade, Deus. Que eles venham caminhar, Senhor, permanecer nela, Deus, até, meu Pai, a tua vida. Levanta, meu Pai, mais homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que amam, meu Pai, as almas, Deus, que pagam preço, Senhor, por cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus. Tira, meu Pai, aqueles, Deus, que tem levado a obra do Senhor de qualquer maneira, Pai. E coloca servo e serva do Senhor, Deus, para pregar, Senhor, a verdade, para conduzir mais vidas, Pai, e almas, Senhor, a salvação, Pai, ao teu reino, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu me rendo ao Senhor, meu Pai, nessa noite de hoje, neste lugar. E em todo lugar, Senhor, me rendo, Deus, ao Senhor, Deus. Que seja feita a vontade do Senhor, meu Pai, e não a minha, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Palmas que exaltam o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bênção.
nós entendemos que quem liberta é o Espírito de Deus através da palavra. E essa palavra, que ela possa entrar no coração de cada um nessa noite e fazer aquilo que o Senhor necessita das nossas vidas, porque só o Senhor sabe o que cada um de nós que entramos por essa porta nessa noite precisamos e necessitamos, e só Ele pode suprir cada necessidade. Pai, nós te agradecemos por mais este culto, te agradeço por cada vida que se encontra, apresento cada um, cada família, cada lar. Eu apresento, meu Pai, o pensamento do teu povo, o coração nas mãos do Senhor. Eu peço, Senhor, Pai, liberte o teu povo que está cativo, dependente, meu Pai, daquilo que não for do Senhor. Que toda a escravidão de Satanás vai ser quebrada nessa noite. Em nome de Jesus, assim eu te peço, te crendo na vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, e que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, nossa casa, trabalho, ministério, onde quer que cada um colocar a planta dos pés da igreja que crê e diz. Glória a Deus, vamos em paz, Senhor nos acompanhe em nome de Jesus.